costumo brincar que eu não lembro de nada na minha vida antes dos 15 anos. Então, toda vez que eu tenho que responder essa pergunta, eu me sinto meio que inventando uma história de como começou a literatura na minha vida. Eu tenho alguns flashes, assim. Mas o que eu mais gosto de lembrar são dois eventos. E depois eu explico por que isso. Um evento, eu era muito pequeno, eu acho que eu estava na primeira série da escola, e me lembro da professora pedindo, em algum momento, ela falou, agora vocês vão ler todos, a gente estava lendo um livro, ela falou, vocês vão ler todos em voz baixa. E eu, por algum motivo, eu não sabia o que era ler em voz baixa. E aí eu perguntei e a professora falou, bom, é ler em silêncio. E quando eu comecei a ler o livro e senti que eu podia ler em silêncio, sem falar o texto, eu me senti muito poderoso. Enfim, devia ter uns 6 anos de idade, né? Então aquilo para mim foi uma experiência, quase como uma experiência de super-herói, assim, do poder da palavra que não precisava ser oralizada, né? A palavra silenciosa. E isso ficou marcado em mim. Óbvio que eu não elaborei nada disso, né? Mas hoje, quando eu tento recuperar o meu histórico de envolvimento com a palavra, isso volta para mim como uma imagem forte. E depois, um outro momento, aí já no ensino médio, nas aulas de literatura. As aulas de literatura da minha escola, eu gostei muito de passar por aquela experiência. Era um colégio muito tradicional, então eu tive aulas de literatura portuguesa e literatura brasileira, como se deve, assim, começando lá no século XIII, indo até a modernidade. E aquilo me deu um panorama bom da literatura em língua portuguesa. E eu me lembro que a gente seguia um livro do Maçô de Moisés, que eles tinham 2 volumes, né, amarelinhos assim. E eu me lembro de ler um poema e de novo senti que o poema exercia em mim um poder que ele estava dizendo que as palavras exerciam sobre aquele poeta. E aí, de novo, esse foi um momento em que eu senti o poder da literatura de uma maneira muito intensa, que era difícil de ser explicada. Né? Então, é quase como se... Enfim, tem uns termos técnicos para isso, tal de instanciação. É como se você sentisse aquilo antes de conseguir elaborar o que aquilo significa. Né? Mas aquela sensação é muito potente e fica com você. Né? Então, é uma experiência... muito forte, e aquilo ficou marcado em mim nesses 2 momentos. Óbvio que eu tive outros momentos de relação com a palavra. Isso na minha casa sempre foi muito importante. Não o livro, mas a palavra, a narrativa, a interpretação das palavras, o texto. Eu me lembro do meu pai sempre repetindo, tem muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Né? Ele falava sempre isso, né? Brigando comigo, né? Porque eu era um pouco brigão assim com ele. Para tudo, né? Essa frase vale para tudo. E ele sempre me dizia, então. Tanto que um pouquinho antes de ele morrer, ele gravou numa fita cassete. Eu falo isso, desculpa só te interromper. Não, eu falo isso pro meu time, às vezes eu falo isso para cliente. Até falo, cara, você poderia ter dito isso de diversas formas, né? Que às vezes nem sempre as pessoas acertam na forma, né? Para ir pro rude, para ir para uma coisa mais agressiva, né? Dependendo da emoção ali. Desculpa te cortar. E o que você vai dizer, a forma muda tudo, né? Enfim, Exato. Não é só a mensagem, exato, né? Mas da onde ela vem, para onde ela vai, né? Enfim. E ele gravou essa fita cassete com várias versões diferentes de áreas de óperas. E ele escreveu no papelzinho, isso um pouquinho antes de ele morrer. Ele escreveu no encarte da fita cassete, escreveu essa frase: há muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Ou seja, eram vários intérpretes para a mesma área, para as mesmas áreas, acho que umas 4 ou 5 áreas. E aí depois eu falei, bom, o recado agora ficou incorporado de que há várias maneiras de dizer a mesma coisa. Então essas são questões que foram muito importantes. O poder da literatura, para além da interpretação, ou seja, para além daquilo que o texto significa.
E depois esse exercício familiar de interpretação de texto. A minha mãe ainda é uma pessoa muito religiosa e a gente praticou durante anos, assim, imagina com que boa vontade eu, adolescente, fazia isso, mas hoje eu reconheço a importância. A gente praticava a interpretação de textos bíblicos. Então, lia um trecho, aí todo mundo discutia, a família inteira discutia o que aquilo queria dizer. Que não é uma tradição muito católica, digamos, né? De interpretação de texto livre, assim. Mas isso foi importante de conseguir articular, né? Articular ideias diferentes com relação àquilo que você lê, fugir um pouco de dogmas, né? Enfim, acho que essas são histórias que eu consigo identificar. Se toda assim. vez você inventa essa história, toda vez você inventa, você tem uma puta história. Talvez você não saiba, mas você tem uma puta história. Eu tenho que pensar em outra, inventar outra coisa. Né?